Nas profundezas do Vale dos Reis, arqueólogos descobriram uma entrada escondida para uma tumba repleta de tesouros, além de seus sonhos mais insanos. Mas, à medida que se aprofundam, descobrem uma civilização perdida, onde os trabalhadores viviam em uma aldeia construída no meio do deserto. Esses trabalhadores foram chamados de servos do lugar da verdade e ajudaram a criar os túmulos dos faraós, mantendo em segredo a localização e o conteúdo dos túmulos. Mas, à medida que o fim do novo império se aproximava, alguns trabalhadores foram tentados pela riqueza nas tumbas que haviam construído e passaram a roubá-las. E quando o roubo de tumbas se tornou mais comum, os faraós decidiram esconder suas tumbas em uma área mais remota, que ficou conhecida como Vale dos Reis e Vale das Rainhas. Mas as coisas incompreensíveis que os cientistas descobriram no Vale dos Reis mudam totalmente a maneira como olhamos para a história do Egito. Bem, falaremos mais sobre isso no vídeo de hoje. E antes de continuar, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para ser avisado sempre que postarmos um vídeo novo. Deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Agora vamos começar. O Vale dos Reis é um importante sítio arqueológico localizado no lado ocidental do rio Nilo, no Egito. Ele está posicionado perto de Theban Hills e tem a forma de um anfiteatro devido ao seu terreno circundante. O vale é uma longa e estreita faixa de terra que se estende por cerca de 3 quilômetros desde sua entrada até sua saída. Ele é limitado por duas grandes falésias, as montanhas orientais e ocidentais, que tornam as tumbas ali situadas mais impressionantes. Ele está localizado na margem oeste do rio Nilo e faz parte de uma grande área conhecida como Necrópole Tebana. A Necrópole Tebana inclui outros cemitérios para rainhas e nobres. A razão pela qual a Cisjordânia do Nilo foi escolhida como local de sepultamento foi porque os antigos egípcios acreditavam que esta era a porta de entrada para a vida após a morte. Acreditava-se que o lado leste do Nilo era onde residiam os vivos. A descoberta da tumba de Tutankhamon pelo arqueólogo britânico Howard Carter no Vale dos Reis é considerada um monumento significativo na história da egiptologia. Após anos de busca, Carter finalmente descobriu a entrada oculta de uma tumba em novembro de 1922. Quando ele entrou pela primeira vez na tumba, ele se deparou com um local que foi descrito como impressionante. A tumba estava cheia de tesouros, incluindo estátuas de ouro, joias e móveis. Logo, foi descoberto que este era o túmulo de Tutankhamon, que morreu jovem e foi enterrado com todos os seus bens mundanos. Um dos objetos mais famosos descobertos na tumba foi a máscara dourada de Tutankhamon, que se tornou um símbolo icônico do Antigo Egito. A máscara era feita de ouro maciço e foi colocada sobre o rosto da múmia do faraó. É um dos objetos mais conhecidos do mundo e sua descoberta inspirou inúmeros artistas e escritores. Apesar da importância da descoberta, a escavação da tumba gerou controvérsias. Alguns críticos afirmam que Carter e sua equipe estavam muito focados em encontrar tesouros e não deram atenção suficiente ao significado histórico e cultural da descoberta. Outros criticaram o fato de que os tesouros encontrados na tumba acabaram sendo removidos do Egito e levados para museus ao redor do mundo. No entanto, a descoberta da tumba de Tutankhamon é considerada uma das descobertas arqueológicas mais significativas da história do mundo. Para além desta notável descoberta do Vale dos Reis, houve outra fascinante descoberta feita na mesma zona, que é a aldeia onde viviam os trabalhadores. Deir el-Medina é uma vila onde os trabalhadores viviam há muito tempo e hoje é um sítio arqueológico. Os trabalhadores da aldeia eram artesãos habilidosos que construíram e decoraram os túmulos dos reis e rainhas no Vale dos Reis e no Vale das Rainhas, que ficam nas proximidades. As pessoas que viviam na aldeia a chamam de Pademe, que significa aldeia. No entanto, em documentos oficiais, a vila era chamada de Set Maat, significando o lugar da verdade. Isso porque os trabalhadores de lá acreditavam que foram inspirados pelos deuses quando criaram as tumbas para os reis e suas famílias. Mais tarde, durante a era cristã, a vila ficou deserta e foi tomada por monges. Eles transformaram o templo de Hathor em um claustro e o chamaram de Deir el-Medina, que significa mosteiro da cidade.
Eventualmente, esse nome ficou associado a todo o lugar. Deir el-Medina era diferente de outras aldeias do Antigo Egito. Foi construído de acordo com um plano e foi criado por Amenhotep, o primeiro, especificamente para os trabalhadores que iriam construir os túmulos reais. A profanação de túmulos por roubo estava se tornando mais comum, então o faraó decidiu que as tumbas deveriam ser escondidas em uma área mais remota e de difícil acesso aos ladrões. Essas áreas ficaram conhecidas como Vale dos Reis e Vale das Rainhas. As pessoas que viviam na aldeia foram importantes porque ajudaram a criar os túmulos e também mantiveram o conteúdo e a localização de tudo em segredo. Eles foram chamados de servos do lugar da verdade por causa de seu papel vital na criação de fortalezas eternas para os faraós. A vila de Deir el-Medina foi cuidadosamente planejada e tinha um muro de proteção ao seu redor, uma área coberta de 1,4 hectares, 5.600 metros, e tinha 68 casas dentro do canteiro para a mão de obra especializada. Os trabalhadores menos qualificados tinham casas nas montanhas fora da muralha. A aldeia tinha duas entradas, uma ao norte e a outra ao sul. Havia uma estrutura chamada guarita ao lado da entrada norte, mas seu real propósito não é claro. Os cemitérios dos trabalhadores localizavam-se a leste e a oeste da aldeia e tinham muitos túmulos. E as casas da aldeia ficavam muito próximas uma das outras para economizar espaço. A aldeia foi construída no meio do deserto para manter as pessoas que lá viviam separadas do resto da população. Deir el-Medina era diferente de outras aldeias porque não era autossuficiente. As pessoas que viviam lá eram artistas, não agricultores, então não podiam produzir sua própria comida. A aldeia estava localizada no deserto, por isso, mesmo que tivessem algumas habilidades agrícolas, a terra não era adequada para o cultivo. Além disso, a aldeia não tinha poço, então eles tinham que importar água do Nilo todos os dias. Eles também tinham que importar utensílios de alimentação e domésticos todos os meses, porque a aldeia não podia produzi-los. Esses itens eram dados aos trabalhadores como pagamento por seu trabalho. Apenas homens trabalhavam nas tumbas em Deir el-Medina. Não há registro de mulheres trabalhando como artistas ou pedreiras na aldeia. Os homens deixavam a aldeia e trabalhavam 10 dias nas tumbas. Eles ficavam em cabanas de tijolos de barro com telhados de escotilha e depois voltavam para a aldeia, onde ficavam 2 dias de folga. O cronograma significava que, na maior parte do tempo, a aldeia era ocupada principalmente por mulheres e crianças. Como o novo reino estava terminando, alguns trabalhadores em El-Medina não eram pagos em dia. Eles também foram tentados pela riqueza dos túmulos que construíram. Então começaram a roubá-los. O roubo de túmulos era considerado um crime grave e era tratado pelo Estado, não pelo tribunal da aldeia. Por volta de 1100 a.C., era óbvio que o plano de esconder os túmulos em um vale remoto e contratar uma comunidade de trabalhadores qualificados para protegê-los e construí-los havia falhado. Os próprios trabalhadores se tornaram ladrões. À medida que o governo central enfraquecia, a burocracia necessária para abastecer a aldeia desaparecia. O Vale dos Reis não era mais usado como necrópole real, e o povo de Deir el-Medina partiu para Foeb e foi ao templo de Medinet Habu. Por volta de 1069 a.C., a vila permaneceu vazia até que os monges coptas a ocuparam no século IV d.C. A Royal Hope Making Factory é outra descoberta significativa do Vale dos Reis e é considerado um dos achados arqueológicos mais importantes dos últimos tempos. Esta descoberta oferece novos insights sobre as técnicas avançadas usadas pelos antigos egípcios na fabricação. O Dr. Donald Redford, liderando uma equipe de escavação americana, descobriu uma fábrica perto do Vale dos Reis. Pensa-se que as cordas ali produzidas tenham sido utilizadas na construção de tubos no vale durante o período do Novo Império. A fábrica utilizava fibras vegetais como o linho e o papiro para fabricar cordas de alta qualidade para diversas finalidades, como amarrar navios, fazer sandálias e construir prédios. As cordas eram usadas em rituais religiosos, pois acreditava-se que possuíam propriedades mágicas. A descoberta dessa fábrica revelou que o processo de fabricação da corda era complexo e exigia um alto nível de habilidade e organização. A fábrica de cordas é uma descoberta significativa que lança luz sobre os aspectos práticos da vida cotidiana no Antigo Egito.
As cordas eram essenciais em muitos aspectos da antiga sociedade egípcia, incluindo construção, transporte e cerimônias religiosas. Abre aspas. A descoberta da fábrica forneceu uma melhor compreensão de como os antigos egípcios fabricavam cordas de alta qualidade, fecha aspas, disse a doutora Cara Coney, professora de egiptologia. Em novembro de 2020, Elon Musk tuitou, abre aspas, alienígenas construíram a pirâmide, obviamente, fecha aspas, o que muitos interpretaram como uma piada. Ele não forneceu nenhuma explicação ou elaboração adicional sobre o assunto. Depois do seu tweet anterior, que disse que alienígenas construíram as pirâmides, Musk tuitou um link para um site da história da BBC que explica como as pirâmides foram realmente construídas. Ele comentou que o artigo fornece um resumo razoável do processo de construção. Em geral, a teoria de que alienígenas estivessem envolvidos na construção de monumentos antigos, como as pirâmides, não é apoiada por nenhuma evidência confiável ou consenso científico convencional. Em vez disso, historiadores e arqueólogos estudaram as matérias, técnicas e contexto cultural desses monumentos para entender como foram construídos e o que significaram para as pessoas que os criaram. Então, o que você acredita sobre a história das pirâmides? Nos deixe saber aqui nos comentários para a gente saber qual é a sua opinião. E se você gostou do vídeo, por favor, deixe seu like, compartilhe com mais pessoas e não esqueça de se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.